E se eu te dissesse que o maior império da história antiga, que esmagou reis, cidades e civilizações inteiras, encontrou um lugar onde sua força não valia absolutamente nada? Um território que fez Roma recuar e admitir: aqui nós não podemos vencer. Hoje, você vai descobrir a terra que nem Júlio César, nem os imperadores mais poderosos ousaram dominar. Nos próximos minutos, eu vou te levar para dentro da Caledônia, o que hoje chamamos de Escócia, uma terra de névoas e montanhas, onde Roma conheceu o sabor amargo da impotência. Prepare-se, porque esta não é apenas mais uma história de batalhas, mas a revelação de como um povo considerado selvagem desafiou a maior máquina de guerra da antiguidade. E antes de mergulharmos, já se inscreva e deixe seu like, porque o que você vai ouvir agora vai mudar a forma como você enxerga o Império Romano. No auge de sua glória, Roma parecia invencível. Suas legiões eram vistas como muralhas vivas, atravessando desertos, florestas e mares como lâminas em brasa, apagando fronteiras e transformando o mundo conhecido em províncias. A cada década, novos territórios eram absorvidos. A Gália caiu sob César, o Egito foi anexado por Otávio, a Judéia foi subjugada e até os partas, inimigos formidáveis, foram contidos. Era como se o destino tivesse sido escrito. Roma não tinha limites. Mas no extremo norte da Britânia, o que parecia apenas mais um degrau para a expansão, tornou-se um abismo. A Caledônia, com suas florestas sombrias e montanhas envoltas em névoa, não se curvou. Era uma terra que não oferecia tronos a serem conquistados, nem elites para negociar. Ali, Roma descobriu que poder não basta quando o inimigo não quer nada de você. Desde sua origem, Roma nunca viu a guerra apenas como defesa. Para eles, lutar era afirmar prestígio, impor ordem e transformar o caos em civilização. Cada província conquistada não era apenas território, era uma prova de que os deuses estavam ao lado de Roma. Estradas, aquedutos, anfiteatros e a própria lei romana se espalhavam como marcas da vitória. O Senado celebrava cada avanço como se o próprio universo se curvasse à razão romana. Essa lógica já estava em movimento na República, mas foi no Império que se tornou doutrina oficial. Sob César, a Gália foi esmagada em sangue. Sob Otávio, o Egito foi absorvido e a Espanha consolidada. A oeste, até a Britânia parecia inevitavelmente romana, quando em 43 d.C., o imperador Cláudio lançou uma campanha ousada. O sul da ilha caiu rápido, elites foram cooptadas e cidades floresceram. Para Roma, o norte seria apenas o próximo passo. A Caledônia, porém, não era apenas mais um território. Para Roma, parecia um obstáculo técnico, não estratégico. Um pedaço de montanha e floresta que certamente cairia diante da disciplina legionária. Os povos que lá viviam eram vistos como atrasados, sem escrita, sem cidades, sem agricultura em larga escala. Aos olhos romanos, eram apenas selvagens que ainda não haviam descoberto os benefícios da civilização. Foi então que Caio Júlio Agrícola, governador da Britânia e sogro do historiador Tácito, lançou as primeiras grandes campanhas ao norte. Em sua biografia, Tácito descreve os caledônios como guerreiros brutos, resistentes, mas inevitavelmente fadados à submissão. Roma acreditava que o tempo e a força seriam suficientes para dobrar aqueles povos. Mas essa confiança escondia uma falha mortal. Como dominar um inimigo que não tem rei, não tem capital e que não deseja absolutamente nada de Roma? Quando as legiões cruzaram os limites da Caledônia, tudo começou a ruir. Aquele território parecia feito sob medida para engolir exércitos. Montanhas erguiam-se como muralhas naturais. Vales estreitos aprisionavam formações.
Pântanos traiçoeiros engoliam homens, cavalos e carroças. A grande floresta caledônia era um labirinto escuro, onde a luz mal tocava o chão e cada passo podia ser uma armadilha. A chuva parecia eterna, a névoa impenetrável. Legionários marchavam sem saber se o próximo metro os levaria a um caminho seguro ou a um precipício invisível. Nos acampamentos, a umidade corroía armas, estragava mantimentos e disseminava doenças silenciosas, disenteria, febres e infecções que não matavam em combate, mas destruíam lentamente o moral. Roma, que sempre venceu pela ordem, marchas calculadas, estradas, suprimentos constantes, descobriu que máquinas não funcionam quando o terreno conspira contra elas. Na Caledônia, nenhuma estrada permanecia intacta por muito tempo. Comboios eram atacados, batedores se perdiam e até patrulhas inteiras desapareciam sem deixar rastros. A geografia era um inimigo invisível, rios instáveis, solos encharcados e neblinas densas que tornavam qualquer mapa inútil. Estudos modernos confirmam que o clima da Escócia na época era ainda mais rigoroso do que hoje. Invernos longos, verões curtos e umidade constante. Para os romanos, acostumados a subjugar exércitos inteiros, era um cenário impensável. O maior desafio não vinha de armas, mas da própria terra. E quando finalmente surgiam inimigos, não vinham como exércitos formais, mas como sombras que se moviam na névoa. Os pictos, os pintados, com a pele marcada em azul por símbolos místicos, surgiam e desapareciam como fantasmas, tornando-se a encarnação perfeita de um território que não aceitava ser domado. Os pictos não eram um reino unificado, mas dezenas de tribos espalhadas por vales, montanhas e florestas. Roma via nisso fraqueza, mas na prática era sua maior força. Não havia um trono a derrubar, nem uma capital a tomar. Cada clã era independente, e se um caía, outros continuavam a lutar. Suas aldeias erguidas em broques, torres circulares de pedra, ficavam em locais altos de difícil acesso, sempre vigiando a paisagem. Eram mestres em emboscadas, navegando por rios em barcos leves, desaparecendo nas florestas como se fossem parte delas. Mais do que lanças e táticas, eles resistiam com uma ideia. Não queriam Roma. Não buscavam cidadania, não queriam estradas, nem cargos. Rejeitaram o presente que outros povos aceitaram, serem transformados em romanos fora de Roma. Essa recusa desarmou a maior arma do Império, sua capacidade de absorver e cooptar. A resistência dos pictos não se parecia com nada que Roma já havia enfrentado. As legiões eram muralhas móveis, treinadas para esmagar inimigos em campo aberto, mas ali não havia grandes batalhas. A guerra vinha em silêncio. Ataques noturnos a acampamentos, patrulhas que desapareciam sem vestígios, flechas que surgiam da névoa, pedras rolando de encostas estreitas. Cada movimento romano era observado. Cada passo podia ser uma armadilha. Carregando dezenas de quilos de armaduras e equipamentos, os legionários eram lentos e previsíveis. Já os pictos, leves e ágeis, atacavam e recuavam antes que houvesse resposta. Tácito, ao narrar a famosa batalha do Monte Graupium, conta que os caledônios surgiram como fantasmas, lutaram ferozmente e depois desapareceram. Mesmo quando Roma declarava vitória, nada mudava. Não havia capitulação nem ocupação real. Era como tentar vencer a própria fumaça. Cada ataque picto não visava destruir legiões inteiras, mas corroer a alma romana. Eles cortavam suprimentos, isolavam destacamentos, espalhavam medo. Legionários dormiam com a mão no punho da espada, sempre à espera de uma flecha surgida do nada. A disciplina que fazia Roma invencível começava a se fragmentar diante de um inimigo que nunca aparecia de frente. Era uma guerra de atrito psicológico.
Um comandante pressionado pela insegurança tomava decisões ruins. Um soldado cansado e faminto tornava-se menos eficaz. E quando Roma recorreu à sua arma mais antiga, o terror, queimando aldeias e devastando plantações, nada aconteceu. Os Pictos não dependiam de colheitas centralizadas, não possuíam cidades, não acumulavam riquezas em depósitos. Viviam dispersos, caçavam, pescavam, recolhiam o que a terra dava. Não havia estômago para conquistar. A arma que funcionara no resto do mundo, ali falhava completamente. Diante de tantos fracassos, Roma tentou de tudo. Fortalezas como Inchutio, estradas tortuosas, muralhas imensas como a de Adriano e depois a de Antonino. Mas nada enraizou. Cada forte era abandonado, cada estrada destruída, cada conquista temporária perdida para a chuva, a névoa e os Pictos. Mesmo o poderoso Septímio Severo, que marchou com dezenas de milhares de soldados, terminou derrotado não em batalha, mas pelo terreno, pela doença e pela própria exaustão. Quando morreu, em 211 d.C., levou consigo a última esperança de subjugar a Escócia. Roma, pela primeira vez, admitiu uma fronteira definitiva. A Caledônia não foi apenas terra indomada, foi o espelho onde o maior império da antiguidade se viu limitado. Não pela força de um trono rival, mas pela recusa de um povo em ser conquistado. E agora eu te pergunto, você acredita que Roma poderia ter vencido se tivesse insistido, ou essa derrota já era inevitável? Deixe sua resposta nos comentários.